Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra junto com vocês. E hoje a gente vai estar lendo o capítulo 17 e 18 de Lucas. Vamos ver o que o Senhor nos prepara através da palavra dele. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos mais uma vez que o Senhor venha nos orientar com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 17, ele vai falar bem assim: o pecado, a fé e o dever. Então, que fala bem assim, ó. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levam o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Enfim, ele fala que é inevitável. Enfim, e se é inevitável, enfim, a gente está propício a este erro também, como ele fala ali. Mas, enfim, vale lembrar que a gente tem que se policiar cada dia para não levar ninguém ao tropeço também. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Então, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Desejo. é, Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Essa palavra vale para nós também meditarmos nela ali, que nem ele fala. Enfim, se nós fazermos só aquilo que foi nos ordenado, nós somos ainda inúteis, porque só fizemos o que foi mandado, não fomos mais digamos, além do que foi mandado. Olha, como ele escreve ali, ó, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Enfim, ele trata aí conosco, para a gente também digamos assim, tá fluindo com a palavra também, indo mais além do que só este detalhe ali que ele fala. Ao caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. É que a lei ali também, quando tinham leprosos, eles tinham de ir para falar com o sacerdote ali para ele examinar como é que estava a questão dele. Mas vale lembrar que a hora que eles estavam indo, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvou a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Enfim, vale lembrar que de 10 ali, só um voltou ali da glória a Deus e agradecer ao Senhor Jesus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disso, disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu.
Antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Ali dá para entender que ele fala bem assim que não se preocupem quando as pessoas estiverem falando, porque quando eu voltar vai ser rapidinho, vai ser como um relâmpago estrala, assim vai ser a vinda do Senhor. Por isso que ele nos deixa esse detalhe e deixa também a gente ficar de sobreaviso, ficar vigiando as portas, orando e vigiando o nosso Senhor. E quando ele voltar vai ser rapidinho. Não vai ter pessoas anunciando, ele está aqui, ele está ali. Vai ser num piscar dos olhos, como ele trata também esse assunto. É, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até um dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Eu digo a vocês, naquele dia duas pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Vale lembrar que, assim como a gente nasce hoje, a gente nasce sem roupa nenhuma, a gente vem nu. E quando nós formos também transformados, quando Cristo voltar, também nós não vamos poder levar nada, do jeito que nós viemos. Por isso que ele também traz ali a questão ali, não voltem para buscar coisa alguma. Enfim, do mesmo jeito, assim como nós nascemos nesta terra e como nasce um bebê ali nu, nós também seremos transformados ali. O Senhor fala que ele vai dar novos corpos para nós, corpos celestes, enfim, e não vamos precisar de coisa alguma desta terra aí. Ele também trata deste assunto nesse contexto ali, né? Então ele trata também que pessoas hoje estão igual nos tempos de Ló, nos tempos de Noé, que ele vivia pregando ali a respeito do dilúvio e ninguém dava ouvidos. E hoje também muitas pessoas se levantam também para estar falando do evangelho e muitas pessoas também não dão ouvido. Enfim, bem provável que vão ser pegos na mesma situação ali que aquele povo de Noé também padeceu e o povo de Ló ali também, de Sodoma ali, que não se converteram e não viram quando chegou o fogo ali queimando e acabando com todos eles, assim como ali em Noé a água acabou consumindo com todos. Mas enfim, no capítulo 18 ele vai estar falando assim, ó. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Enfim, ali o juiz injusto já sabia a respeito de Deus que o nosso Senhor faz justiça. Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Enfim, hoje ele traz ali a respeito que pessoas têm mais confiança em juízes ali para estar tratando de algum assunto do que está pedindo para o Senhor. Por isso que ele está falando ali de quando que eu vou encontrar fé quando eu voltar nesta terra, quando Cristo voltar. Enfim, porque pessoas aí vão estar igual nos tempos de Ló, ali como a gente viu ali
no capítulo anterior de Noé, não vão estar se importando com o Senhor e nem estar orando e perseverando e dependendo da prática do nosso Deus, dependendo dele próprio, enfim, não querer depender de juízes aí injustos até, como ele fala ali. E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou outra parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo, dou 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou ainda à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Veja que detalhe interessante, porque todos nós somos pecadores. A gente não pode estar chegando na presença de Deus também estar se gloriando. Olha, eu não sou igual a ele, eu não sou igual a fulano. Enfim, porque nós todos somos pecadores, estamos no mesmo nível para que ninguém se ensoberbeça e ninguém, digamos assim, se ache o importante, digamos, perto de Deus ali, porque o nosso Senhor, ele vai olhar, digamos que estamos todos no mesmo patamar, não tem um diferente cara ao outro, para ninguém se gloriar um do outro, e o Senhor traz essa parábola aí, serve para nós meditarmos também, que o Senhor tenha que ter misericórdia todos os dias de nós, porque a própria palavra, o próprio Senhor fala ali, ele fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por isso que se renovam a cada manhã, nós temos que estar a cada manhã falando: Nossa, Senhor, perdoa os meus pecados aí e renova as tuas misericórdias comigo, porque eu sou um pecador e sou um miserável e necessito do Senhor. Por isso que ele traz essa parábola ali falando para eles ficarem na dependência do Senhor e não se ensoberbecendo a respeito digamos ali, e começa a trazer também, né? Ele fala que não é adúltero, jejum, começa a se gloriar na presença do Senhor. E quando a gente faz algum jejum e também está na presença do Senhor, assim, no íntimo, o Senhor nos recompensa, ele mesmo fala: eu vos recompensarei no íntimo de cada um. Quando você quer orar, vá lá no teu quarto, se feche lá e ore para o Senhor, que ele vai estar ouvindo. É a mesma coisa do jejum, quando jejuar também, não ficar mostrando para os outros que está jejuando, enfim, ele traz esse detalhe aí nesta parábola. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Olha aí, um detalhe: quem quer ser justificado é só seguir o que fala ali. O segundo ali, né, que batia no peito e falava que o Senhor tenha misericórdia, que eu sou pecador. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Enfim, está aí a palavra. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isto, os discípulos repreendiam aqueles que a tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo a verdade: quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Enfim, eu tenho crianças em casa e eu sei que às vezes ali se junta uma criançada ali e começam às vezes até brigam, enfim, não é inevitável essas coisas, mas daqui a pouquinho elas já estão ali uma junto com a outra, já estão se perdoando, enfim, o Senhor também espera isso da gente. Às vezes a gente tem rixa com pessoas e não pode estar perdoando também. E ele fala do reino: quem não recebe o reino de Deus como uma criança não pode entrar nele. Enfim, tem detalhes aí que a gente dá para aprender com nossos filhos, com as nossas crianças. Certo homem, portanto, lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ver isso, disse-lhe Jesus: Falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Eu vou falar bem a real para vocês, assim, eu penso nesse detalhe que o Senhor não impede a gente que esteja riqueza nesta terra, tanto que o seu coração não fique plantado naquilo ali. Enfim, se o rico ali falar só: Senhor, eu vou
vou deixar essa riqueza para trás aí, mas eu vou estar seguindo você. Bem provável que o senhor falar, não, beleza. Daqui a pouquinho ele ia estar vendendo aquilo ali, ia estar distribuindo para os pobres também. Mas enfim, ali faltou sabedoria para ele estar com Cristo ali, Jesus também, né? Enfim, vale para nós pensarmos também nessas riquezas terrenas que não levam a lugar nenhum. É aquilo que eu tinha comentado com vocês a respeito. E quando a gente nasce nu. E nu a gente vai. E quando Cristo vir buscar nós, do mesmo jeitinho que nós estiver ali, ele vai trocar ainda as nossas vestes para nós não ficar se gloriando de nada também. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem poderá ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para o homem é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presença era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Aqui eu vejo que ele não está falando a respeito de deixar, digamos, se tem uma mulher, você separar dela e vou buscar o reino de Deus. Enfim, ele está falando a respeito de Cristo. Às vezes numa família tem uma mulher que não quer seguir Jesus e deixa ela, vá lá você seguir o Senhor. Ali tem os filhos, às vezes os filhos não querem seguir o Senhor. Deixa eles, não quer, beleza, tá aqui. Às vezes tem os pais também, não quero estar seguindo Cristo. Deixa eles, mas você vá, siga o Senhor, não tem problema algum. Eu vejo nessa questão, não que você vai estar separando ali uma coisa da outra, mas essa questão de deixar, como nós vimos ali, de seguir o Senhor, como o rico também não quis seguir o nosso Jesus. Jesus chamou à parte os 12 e lhe disse: Estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele e o açoitarão, e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas, o significado dessas palavras lhe estava oculto, e eles não sabiam o que ele estava falando. Ao aproximar-se de Jesus, de Jericó, aproximando-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, lhe perguntou o que estava acontecendo. Disse-lhe Jesus de Nazaré disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que esse homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Vale lembrar que Jesus sempre lhe pergunta: O que você está querendo? O que você quer que eu faça? Ali ele está falando: Eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Enfim, que passagem mais interessante essa aí também, né? Fala da fé. Ali o homem vivia gritando atrás de Jesus, ali o povo não queria deixar ele, queriam deixar ele para trás, mas Jesus, como é misericordioso, às vezes também tem pessoas que querem o reino, querem Cristo, e pessoas começam a atrapalhar também. Vale hoje, se a gente olhar aí, tem muitas pessoas que são essa multidão aí que querem estragar. Você quer procurar Cristo, quer procurar uma cura, mas pessoas ali ficam te impedindo de chegar ao nosso Senhor Jesus. E vale lembrar que o Jesus, o nosso Deus, ele sonda o coração de cada um, e na hora certa ali, como esse cego voltou a ter visão, assim também pessoas que às vezes estão atrapalhadas pela multidão também vão encontrar o seu milagre e vão estar com o nosso Senhor. Mas enfim, terminamos aqui mais uma meditação. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.